A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da SINDI-CT, ou do SINDI-CT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário, mandando um abraço para todos vocês, internautas e ouvintes aqui da Rádio CT. E a função da Rádio CT é essa, elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet, no caso, o Clique Jornal, e conduzir também as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. E é por isso que este é um jornal cibernético, o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Na mesa, a jornalista Shirley Marciano e recebendo uma convidada que é uma surpresa no meio estudantil, no meio educacional e também no meio político aqui do Vale do Paraíba. É a jovem professora Ana Lídia, com apenas 25 anos de idade, ela já se preparou para disputar uma vaga na Câmara Federal como candidata, a pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Professora ou Ana Lídia, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Shirley. Gostaria de agradecer aqui o convite do SINDI-CT para conversar um pouco sobre a nossa pré-candidatura, sobre os nossos projetos. Ô, Ana Lídia, a jovem professora, quantos anos como professora? Como professora mesmo, 4. 2 anos eu dei aula numa escola da rede, uma escola da rede particular em Guarulhos, uma escola pequenininha, que eu dava apenas 3 aulas por semana, que era um momento onde eu conseguia ali adquirir um pouco da experiência docente, e agora, como professora da rede estadual há 2 anos, o ano passado como professora contratada, e esse ano como professora efetiva. A carreira educacional tem sido uma bela carreira, porque muito nova, já é uma funcionária do Estado que é almejado esse cargo de professor do Estado por muitos docentes. Ele é almejado porque hoje o professor vive uma verdadeira instabilidade dentro do Estado. São anos e anos de luta da categoria pela valorização da sua própria profissão, pela valorização do ensino público, e, na maioria das vezes, a gente não consegue ter esse retorno do próprio governo. Não à toa, durante o governo do governador José Serra, ele criou ele fez mais uma divisão na categoria dos professores e criou o professor categoria O, que é um professor que vive uma instabilidade muito grande hoje na rede e que representava a maior parte dos docentes da rede estadual. Categoria O agora, mas tem de A até O? É um alfabeto? É uma sopa de letrinhas. Você tem o F, que é o contratado, mas tem instabilidade, você tem o categoria O, você tem o efetivo, você tem os professores, também professor categoria L. Muita gente perdeu a sua estabilidade, né? Acho que, se não me engano, foi em 2006. Perdeu a sua estabilidade porque não estava dentro da sala de aula naquele dia. Por exemplo, se o professor resolveu ir ao médico naquele dia, baixou um decreto onde o professor que não estava dentro da sala de aula naquele dia, de um dia de junho, ele ia perder a sua estabilidade. Então, muitos professores que tinham 20 anos de carreira, que eram professores categoria F, naquele dia deixaram de ser. Então, hoje a pessoa presta concurso e não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Inclusive, o ano passado, quando houve o concurso, ele anunciou que seria o maior concurso da rede estadual, só que ele está chamando os ingressantes para agora,
Eu, por exemplo, estou há um mês como professora concursada, como professora efetiva. Tem gente que vai entrar só no segundo semestre. Então, o governador esperou todos os professores irem para a atribuição de aula, arrumarem a sua vida, esperou que as escolas arrumassem os horários, fizessem os planejamentos, para que depois chamassem esses professores efetivos. E o que acontece? O professor que estava com aula, como professor contratado, hoje ele está perdendo as suas aulas para esses novos ingressantes. Então, em vez de você criar mais cargos, né, colocar mais pessoas, ao mesmo tempo você está excluindo uma série de professores. E, o pior de tudo, aonde é que fica o ensino nisso? Né? Tem salas de aula, tem escolas que estão indo para a terceira leva de professores. Os alunos não conseguem ter uma continuidade do trabalho. Agora, a gente nota que a briga por melhorias das condições de trabalho do professor é muito grande ainda, é uma briga sem fim. Olha, a gente espera que chegue um momento onde, de fato, a valorização do profissional da educação ela venha como um reconhecimento do trabalho que esse docente está fazendo, e não só isso, depois de anos e anos de descaso. E a gente espera, né, que, nesse ano, a gente consiga eleger o governador Padilha para que haja uma modificação drástica no modo como a educação do Estado de São Paulo ela vem sendo conduzida. E, para que a educação melhore, é necessário, fundamentalmente, que você invista na qualificação do profissional. Hoje nós não temos um secretário de Estado do lado dos professores. O secretário de Estado da Educação ele é do lado do governador. Quer dizer, ele é um secretário, ele é um educador ou ele é apenas um administrador de horas? Olha, na nossa visão, ele está sendo muito mais um administrador, quando não um sabotador da própria educação. Porque as coisas no ensino, elas vêm de cima para baixo. Não há uma construção com o professor. Então, inclusive, no que diz respeito à reposição salarial, que semana passada ele anunciou que daria 7% de aumento para o professor. Só que esse 7% ele é uma conquista da greve de 2010, e não é um aumento, é uma reposição salarial. Porque hoje o profissional da educação que tem ensino superior, para que ele consiga atingir uma equiparação salarial com outras profissões que têm o ensino superior, ele precisaria ter um aumento salarial de 75,3%, segundo o sindicato da categoria, que é a APOESP. Bom, no caso, o professor ele recebe uma bonificação para preparar a aula, porque ele tem o preparo da aula, o preparo da prova e o pós-aula. Como é pago isso aí para o professor? Então, segundo o governador, é pagado por exemplo, eu, no caso, tenho ali 24 horas aulas. Então, me é pagado por cada uma dessas 24 horas aulas, que hoje representa R$10 cada hora aula, e isso para professor de Fundamental 2, no meu caso, né, ensino médio. E é pagado também, se eu não me engano, 7 ATPLs a mais. O que é o ATPL? É essa hora que ele paga a mais para que a gente trabalhe. Só que isso seria 7 horas durante toda a semana. Só que o professor não trabalha apenas 7 horas a mais durante toda a semana. Ele trabalha muito mais do que isso, porque o professor precisa se reatualizar, precisa se informar, precisa estudar, precisa preparar a aula, precisa preparar a atividade, precisa preparar a prova, corrigir trabalho. Então, o trabalho é muito maior daquilo que a gente consegue ter uma dimensão. Inclusive, tem professor que tem que se dividir em 2 redes, na rede municipal e na rede estadual, para que ele consiga ter um salário que o mantenha. Agora, e quem é que defende os professores, professora? Existe na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, pessoas compromissadas com isso, para que defenda, que tente negociar com o governador um melhor prolabore para o professor do Estado? Então, a gente tem uma representação na Câmara dos Deputados Estaduais. Aqui na Assembleia. Aqui na Assembleia. E que o ano passado, que esse ano, inclusive, disputou a sua representação, né, as pessoas apoiadoras a ele, disputou uma chapa dentro do sindicato da categoria.
Mas a gente tem um sindicato hoje também que busca aí representar o professor, busca fazer uma negociação, embora em alguns momentos eu considere que é necessário também repensar as formas de atuação do próprio sindicato, porque o professor ele está muito cansado de ser humilhado. O professor hoje ele está muito vulnerável e ele está cansado mesmo. São mais de 20 anos, né? 20 anos só com o governo do PSDB. Mas a gente tem anos anteriores onde os professores já estavam em luta, já estavam fazendo greve, e os ganhos que a gente conseguiu, que os professores conseguiram, foram todos à base da luta do sindicato, da conquista. Agora, professores. Ana Lídia, a professora Ana Lídia, a juventude hoje é o top de amanhã. Tudo se fala em juventude, que é o futuro, mas no mesmo instante do qual a professora é pré-candidata a deputada federal, que a gente vai falar sobre isso, se fala na maioridade penal. O professor, na sala de aula, ele tem sofrido ataques até covardes do próprio jovem, o menino, a menina de 14, 15, 16 anos. Como é que fica a maioridade penal e a questão do relacionamento do aluno e o professor na sala de aula, que tem levado muitos professores a pedirem demissões das escolas ou então afastamento por problemas psicológicos? O professor, hoje, ele recebe diversas realidades dentro da sala de aula. Para compreender essa juventude que chega agressiva dentro da sala de aula, e que o professor, muitas vezes, é vítima dessa juventude, a gente precisa compreender a própria estrutura da nossa sociedade. Porque quem que é esse jovem? Esse é um jovem fruto de uma sociedade desigual, ele é fruto de uma sociedade opressora, principalmente se esses jovens eles são negros e pobres. Porque hoje a gente assiste na nossa sociedade um verdadeiro extermínio da juventude pobre e negra, moradora da periferia, que é praticada por quem? Pela polícia militar. Então, não é possível, embora a gente sofra com essas realidades, esse jovem ele está sendo socializado aonde? No mundo do tráfico. Ele está sendo socializado por essa sociedade desigual. Ele está sofrendo ataques constantes da polícia simplesmente porque ele é jovem, porque ele é negro. Então, essa juventude ela também chega instável. E a gente precisa aprender a lidar com isso. É claro que o professor ele não pode sofrer danos físicos, não pode sofrer danos psicológicos, mas a gente também não pode culpar essa juventude pelas suas ações. O problema ele é muito maior, ele é estrutural. Mas mesmo que ele ataque um professor, ele está sendo seduzido a fazer aquilo, professor? Não, ele não está sendo seduzido, porque ele foi educado a atacar, não o professor apenas, mas ele foi educado pela sociedade... Atacar qualquer um. A se revidar das humilhações e dos problemas no qual ele passa. Então, era até isso que eu ia comentar. Na verdade, não é questão contra o professor. A questão é que ele está nesse ritmo. Com quem ele convive, certamente com os pais é a mesma coisa, com os amiguinhos é a mesma coisa, e reflete isso na sala de aula também, né? Exatamente. Na sala de aula, ele simplesmente reproduz aquilo que ele é vítima na nossa sociedade. Hoje, inclusive, eu estava dando uma aula para os meus alunos falando sobre a questão da indústria cultural, sobre a noção do consumo. Qual que é a ideologia hoje que ela está pautada na nossa sociedade? É a ideologia do consumo, onde, desde criança, os nossos jovens eles estão sendo colocados na frente da televisão e a televisão está educando essa juventude que ela precisa consumir, porque se ela consumir, ela vai ser aceita pela sociedade, porque a propaganda ela chega para todo mundo, mas não é todo mundo que tem condições de consumir. E quando não é todo mundo que tem condições de consumir, o que acontece? Você tem situações, você tem pessoas que buscam oferecer uma solução fácil para essa necessidade imediata do consumo. Quem são eles? É principalmente o tráfico de drogas, que agencia muitos jovens, e esse jovem ele tem um retorno imediato para que ele satisfaça as suas necessidades. Só que, quando ele satisfaz as suas necessidades, ele sempre vai criar outras necessidades. Então, ele nunca vai estar satisfeito. Quer dizer, aí é a sedução mesmo, ele é seduzido pelo tráfico. Não só pelo tráfico, mas ele é seduzido pela indústria do consumo. E o tráfico proporciona com que ele consiga consumir. Porque, para você consumir, você precisa de dinheiro.
E você consome por quê? Para ser aceito, para seguir os padrões que a sociedade espera de você. Ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa roupa. Quer dizer, o capital está fazendo uma sedução subliminar, que quando ele fala que mostra lá um tênis de marca e tal, ele quer vender, mas, no entanto, está querendo que aquele jovem faça qualquer coisa para adquirir aquele produto. Porque não é todo mundo, né? Quando a gente vive numa sociedade desigual, que é o histórico do Brasil, embora tenha melhorado isso muito nos últimos 12 anos, com programas do governo federal, com relação ao Bolsa Família, com relação, inclusive, ao Pronatec, a reestruturação das universidades públicas com essa ampliação, mesmo assim, ainda existe uma grande desigualdade social. E você me perguntou sobre a redução da maioridade penal. Hoje, o que resolve o problema da violência não é você reduzindo a maioridade penal, nem superlotando as cadeias. Você só reduz o problema da violência quando você ataca na raiz do problema, que é a diminuição da desigualdade. Professora Ana Lídia, jovem. Ana Lídia, ela é professora da Rede Estadual de Ensino aqui em São José dos Campos. Trilhar a estrada dos outros só nos leva aonde os outros foram. E trilhá-lo com atraso e menos recursos, isso nos leva ao fracasso certo. Eu gostaria que a professora pudesse comentar isso daqui a pouco, depois dos nossos institucionais aqui na Rádio CT, falando sobre a juventude. Da mesma forma que muitos jovens são seduzidos ao fracasso, que é esse consumo todo, a jovem professora foi seduzida a lutar pela sociedade. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o nosso endereço
para que você possa se corresponder, venha fisicamente fazer uma visita aqui na Rádio CT, que é na Rua Santa Clara 432, aqui na Vila Adiana. É em frente ao Jornal Vale, em frente à antiga sede da Justiça Federal. Bem, conosco aqui a professora Ana Lídia. A Ana Lídia, ela foi, podemos dizer assim, galgada a condição de pré-candidata a deputada federal. Ana Lídia, uma jovem professora, e nessa uma da juventude que se fala de maioridade penal para levar os jovens que cometem delito até a cadeia. É isso que os governantes pretendem. Outra, a juventude é que está dando o tom da democracia, que está indo para cima, que não está se curvando, embora sendo flexíveis com a situação. A juventude hoje é o ponto alto das discussões políticas. Como é que a Ana Lídia, com 4 anos de magistério e com 24 anos de idade, desponta como pré-candidata a deputado federal aqui em São José dos Campos? Como é que aconteceu? Como é que está acontecendo isso? E como é que está a cabeça da menina com toda essa responsabilidade dessa exposição política? Bom, inicialmente, essa juventude que ela está colocada hoje, ela é uma juventude que está passando justamente por um processo de mudança. A nossa sociedade hoje, ela sofre um período de mudança, e é isso que essa juventude busca compreender, ao mesmo tempo que ela busca rejeitar aqueles padrões do passado. Quais são esses padrões? É o próprio sistema político aos moldes no qual ele foi criado, ou, melhor dizendo, são esses vícios desse sistema político que eles estão colocados. O ano passado, desde o ano passado, quando a juventude foi às ruas, ela foi às ruas reivindicando mais ações do Estado, reivindicando mais saúde, reivindicando mais educação, e rejeitando isso que já está aí, que é esse sistema político. Então, buscando que a juventude ela seja não um ator do futuro, mas um ator do presente, é que a nossa pré-candidatura vem nesse tom de uma tentativa de fazer algo novo, de renovar a política e de, inclusive, falar que esse sistema político, esse Congresso que está aí, ele não nos representa. E ele não nos representa por quê? Porque a maior parte das pessoas que estão ali são representantes. Você olhar, por exemplo, no site do plebiscito, do plebiscito pela Constituinte exclusiva da reforma política, no site do Congresso em Foco, você pode olhar ali o perfil do Congresso. Quem são essas pessoas? A maioria deles são empresários, representantes já de quem sempre esteve no poder. A parcela da juventude ela é mínima. As mulheres, hoje, no Congresso, elas são muito poucas. E essas pessoas elas já sabem jogar o jogo político. Então, é necessário que a gente faça uma reforma nesse sistema político, porque é justamente esse sistema que a juventude rejeita hoje. Ana Lídia, a forma de financiamento de campanha, por exemplo, o que você acha dela? Ela é uma maneira de corromper as pessoas? Ela facilita? Não só uma maneira de corromper, mas é uma maneira de fazer com que o político depois pague a fatura. Porque se você estabelece esse financiamento, continua permitindo que haja o financiamento privado de campanha, tudo bem, eu te dou um dinheiro para você fazer a sua campanha, mas amanhã eu vou cobrar a fatura. E quem é hoje que financia grande parte dessas campanhas? São as empreiteiras, são as empresas de transporte. Então, não à toa, as pessoas elas vão às ruas foram às ruas o ano passado e continuam nas ruas esse ano. Para quê? Porque a gente necessita de uma questão, a gente precisa de reformar a cidade, de uma reforma urbana, repensar a mobilidade urbana, porque entra ano, sai ano, só aumenta o sistema de transporte. E o trabalhador que fica lá o dia inteiro trabalhando e ainda tem que arcar com um sistema de transporte precário e caríssimo. Agora, Ana Lídia, muitos começam a sua vida política como vereador, depois deputado estadual, deputado federal, e assim vai. Por que é que a jovem professora Ana Lídia
foi logo querendo ser candidata a deputada federal? Então, a nossa proposta não é essa proposta de fazer uma carreira na política, de transformar a política numa profissão. A nossa proposta é outra. A minha candidatura ela é uma decorrência da minha militância, tanto dentro quanto fora do partido. Se a gente fica nesse carreirismo político, quando chegar a época de disputar uma candidatura para deputado federal, aonde é que vai estar a juventude? Já está titia. Já. Quer dizer, não tem juventude nenhuma daí. Não só isso, além de não ter juventude, já vai estar repleto de todos os vícios do sistema político, do sistema eleitoral. Ana Lídia, vai ter algum empresário que vai financiar a sua campanha? A gente não tem. A gente está fazendo uma vaquinha, a gente vai buscar aí, se a candidatura, de fato, ela for homologada na convenção, a gente, primeiro que já tem um fundo partidário. É claro que será muito pouco revertido para a nossa candidatura, porque são vários, né? E aí a gente precisa ver como é que vai ser essa campanha. A gente busca, inclusive, fazer um retorno do que era o PT no passado. Porque o PT como que fazia suas campanhas? Não tinha dinheiro. Fazia campanha de militância, uma campanha mais ideológica. E as ruas, e se arriscava, né? E é esse debate que precisa ser feito. Hoje, o que tem que ser pautado na política não é o dinheiro. Embora a gente saiba que quem ganha como deputado federal, por exemplo, gasta, em média, R$1 milhão. Nossa. Agora, a gente não pode colocar como prioridade ou continuar aceitando que o que define a vitória seja o dinheiro, mas sim sejam as propostas. Quer dizer, essa vaquinha não pode ser friboi. Essa vaquinha não pode ser friboi. Vai ter que juntar todo mundo e fazer uma boiada, então, para poder conduzir. Agora, o que é que te motivou a fazer parte da política e querer ser candidata? É uma questão, assim, um pouco de experiência pessoal, né? A família da minha mãe sempre esteve envolvida dentro da política. Eu fui fazer ciências sociais justamente para estudar a sociedade e compreender que sociedade é essa que a gente vive. E, querendo ou não, qualquer coisa que a gente precisa hoje, a gente precisa da política. Para definir, por exemplo, o valor da cesta básica, é necessário a política. Para definir o imposto, precisa da política. Inflação envolve a política. Hoje, só não gosta de política quem não sabe o que é a política, porque ela envolve toda a nossa vida. Então, uma das coisas que me motiva é justamente buscar a transformação de uma sociedade que ela é desigual. Ana Lídia, mas você tão bela fisicamente, tão jovem e tão inteligente, e muita gente tem a classe política como um mal. O povo, as pessoas não gostam do político, acham que vai ser mais um. O que você vai dizer para essas pessoas? Você é tão correta e até sem vícios, por que é que você está na política? E as pessoas que criticam a política? Primeiro, que eu costumo dizer que quem não concorda com a política que está sendo feita, então vai e ocupe esses espaços. Porque, não, como diria um companheiro nosso, não existe vacância de poder. Se hoje você não ocupa aquele espaço, você que é uma pessoa correta, que busca, de fato, promover uma transformação, outra pessoa que tem determinados ideais duvidosos pode o ocupar. Quem hoje criminaliza a política, quem hoje desacredita na política, é porque não... Está de acordo. Ou porque está de acordo, ou porque se abstém. E quando você se abstém do debate, é muito pior. Primeiro, porque você aceita aquilo que a imprensa coloca para a gente, que é a criminalização da política. O ano passado, durante as jornadas de junho, foi o que aconteceu. Você via grandes meios de comunicação colocando como se tudo relacionado à política fosse ruim, como se a política ela fosse apenas os partidos políticos, como se a política fosse apenas a corrupção. Só que a corrupção ela não está só na política, ela está na sociedade. E essas bandeiras altamente ufanistas de um nacionalismo extremo, essas bandeiras do sem partido, foi justamente essas bandeiras que levaram ao golpe militar. E a gente sempre tem que relembrar para que não volte a acontecer,
porque várias pessoas sofreram para voltar à democracia. E eu prefiro viver numa democracia representativa, composta por partidos políticos, a viver numa ditadura como a gente viveu durante muitos anos. O Shirley tem uma pergunta. A gente via os moleques falando assim, você é contra o quê, né? Por que você está lutando? Eu sou contra tudo que está aí. Então é o discurso mais despolitizado que tem, né? É o discurso mais despolitizado, é contra tudo que está aí, mas você vai colocar o quê? O ano passado, quando houve as manifestações, as jornadas de junho, a Dilma foi às ruas. A presidenta foi às ruas e ela colocou lá, fez um pacto, ouviu as vozes das ruas e diferente do governador Geraldo Alckmin, que mandou bater nos manifestantes, a Dilma ela foi às ruas e ela retribuiu com o quê? Com pactos. Com o pacto da responsabilidade fiscal, com o pacto da mobilidade urbana, com o pacto da saúde, com o pacto dos royalties do petróleo para a educação e com o pacto da reforma política. No momento, ela colocou esses 5 pactos. E quem é que recuou? Foi a presidenta? Foi a bancada do PT? Ou foram as pessoas que justamente estavam incentivando tudo isso que estava sendo colocado? No caso, o PMDB, que era o nosso maior aliado, ele que foi contra a reforma política. Sim. Os próprios meios de comunicação começaram a falar contra a reforma política, dizendo que a reforma política era do PT. Mas a reforma política ela não é só do PT, mas ela é de vários movimentos sociais. É uma iniciativa muito antiga. Por isso que hoje a gente reivindica uma constituinte exclusiva para debater a reforma política. A imprensa coloca a bandeira na mão do povo e tira a bandeira. E tira. Muito bem, vamos falar sobre isso, sobre a imprensa de junho do ano passado e a imprensa de maio deste ano, que desta vez usam helicópteros para poder acompanhar as manifestações, com a Ana Lídia, a professora Ana Lídia, ela que foi lançada pela Executiva Estadual como pré-candidata a deputada federal aqui na cidade de São José dos Campos e no estado de São Paulo também. Ana Lídia é uma jovem professora da Rede Estadual de Ensino de 25 anos que está debutando na política pelo Partido dos Trabalhadores. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E aqui a presença da professora, da jovem professora, a Ana Lídia. E registrando aqui, Ana Lídia, os nossos ouvintes do INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara, no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, ouvindo a professora Ana Lídia. Um alô para os jovens de lá, professora. Gostaria de saudar a todos, né? É bem amplo e eu fico muito feliz de conseguir chegar a determinados espaços que talvez eu não conseguiria. Seria difícil, mandar a mensagem, não é tão longe em tão pouco tempo. Então, eu acho legal que a professora possa mandar esse alô para esse povo todo que está acompanhando aí a Rádio CT. Ana Lídia, você é professora e você fará uma campanha mais segmentada, seja para os professores ou para a juventude, ou então você pretende falar como pré-candidata ou depois como candidata, se for homologado o seu nome, para um público geral, pedir voto para a população como um todo. Como vai ser a sua campanha se for homologado a sua candidatura? Então, é claro que a minha militância ela vem principalmente da educação e da juventude. Só que a gente não vive só de educação e a juventude ela está imersa em todos os espaços. É claro que eu, como educadora, acredito que o potencial de transformação da sociedade ela está na educação. Mas a gente vive de outros serviços. A gente precisa, por exemplo, da saúde. E, então, uma das nossas bandeiras será justamente pela valorização do SUS, que hoje está sofrendo um atentado aí pelos planos de saúde e que a gente precisa valorizar o Sistema Único de Saúde e deixar de compreender que saúde e educação, que são serviços sociais que estão garantidos constitucionalmente, eles deixem de serem mercadoria. O trabalhador ele precisa ter um Sistema Único de Saúde para que ele não fique gastando dinheiro que ele poderia, inclusive, investir no lazer, investir na cultura com a sua família, para poder pagar num plano de saúde, sendo que a gente tem condições hoje e tem um Sistema Único de Saúde que está avançando muito. Então, a saúde, pelo fato da minha candidatura não ser uma candidatura pessoal, mas ser uma candidatura de um coletivo, de um grupo que acredita numa mudança, a gente tem pessoas hoje que militam dentro do movimento sindical, tem pessoas que militam então, também dentro da área da saúde, dentro da área da cultura, que a gente acha que é necessário ampliar. Principalmente aqui na nossa região do Vale do Paraíba, eu acho que a cultura, o investimento na cultura, ela deixa ainda muito a desejar. Somos uma região metropolitana agora, mas essa região metropolitana, muitas vezes, parece que ela está apenas no papel. Porque onde é que está o investimento? Nas áreas das artes, na área da cultura, aqui na nossa região. Ainda é muito deficiente. Não tem ainda um gerenciamento regional, todo mundo bica, um é presidente da RM Vale, você continua pagando pelo interurbano fora de São José dos Campos, quer dizer, é só papel mesmo. Agora, em relação às manifestações de junho do ano passado, onde black blocs e agora vândalos, isso, aquilo que a imprensa tanto registrou, essa questão de jornalistas sendo agredidos, também carros sendo incendiados, carros de imprensa. Uhum. E esse ano, a televisão brasileira, a imprensa usou um helicóptero, filmava de cima as manifestações, agora em maio, e lá embaixo, disfarçado, o jornalista passava a sua informação. A imprensa também, os meios de comunicação, também está com um olhar atento ao resultado dessas manifestações?
Claro que está. Primeiro que a gente precisa compreender que não existe imparcialidade. Isso é um erro que muita gente prega, porque o jornalista, assim como qualquer meio de comunicação, como qualquer um de nós, a gente vai interpretar uma dada situação a partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso repertório de vida. E a imprensa da mesma maneira. Como essa imprensa ela é comandada por poucas famílias no Brasil, então qual que é o objetivo dessa imprensa? É interpretar e criar uma informação a partir do seu próprio ponto de vista. É claro que a imprensa ela vai ser contra a lei da mídia democrática, que a imprensa estava pregando contra o marco civil da internet, porque ela tem interesses em que nada disso se viabilize, porque é uma maneira de tirar esse oligopólio da mídia da mão dessas poucas famílias e ampliar para que outras pessoas, para que a gente tenha, de fato, uma TV pública no Brasil de qualidade, para que a gente tenha meios de comunicação que, de fato, representem uma democracia, uma pluralidade de pensamento que, hoje, ela é muito hegemônica, muito concentrada, é sempre o mesmo ponto de vista. Então, a imprensa ela cumpre o seu papel, que é o papel de fazer oposição a um governo socialista, a oposição a um governo que busca mais democracia e que busca fazer uma distribuição das riquezas de maneira mais igualitária. As 4 famílias midiáticas do Brasil, que detêm a imprensa no Brasil, é a família Frias, a família Marinho, a família Mesquita e a família Tivita, não é? Que são as controladoras, respectivamente, dos jornais Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo e a revista Veja. Durante décadas, são elas que influenciam a sociedade. É preciso, a imprensa alternativa hoje, não sei se é esse o nome, e as mídias sociais estão dando o troco nessas 4 famílias midiáticas? Inicialmente, eu não gosto muito do termo alternativo, que parece que é uma outra coisa. Uhum. Uma outra coisa no sentido de que, não... Uma é oficial e a outra exatamente. Então, nesse caso, eu acho que tanto uma quanto... Tudo é imprensa. Tudo é imprensa. E as redes sociais, assim como a internet, ela tem, de fato, conquistado um espaço importantíssimo. Embora hoje nem todo mundo ainda tem acesso aos meios de comunicação, à internet, como a gente gostaria, como a internet no Brasil ela ainda é muito cara, e não é todo mundo que consegue pagar essa internet, mas ela tem cumprido um papel que é importante. Um papel justamente de multiplicar, ou melhor, de representar uma diversidade de opiniões e de fazer uma defesa ao contrário, né? Uma defesa daquilo que não é o chamado oficial, que não é aquilo que essa imprensa de direita gosta de colocar. Então, não existe só um pensamento que é de esquerda, só um pensamento que é de direita. Existe uma variedade de opiniões. E é justamente esse debate que ajuda a gente a construir o conhecimento. Mas, para isso, é necessário que a gente amplie ainda, muito mais, o acesso aos meios de informação e lute pela lei da mídia democrática. Olha, a imprensa, durante 13 ou 15 anos, eles colocaram o presidente Lula, o ex-presidente Lula, como um perigo no Brasil. Houve uma revolta da população de dar o troco neles e colocar o Lula presidente, e agora essa mesma família midiática, as 4 famílias midiáticas, estão voltando aí agora, pintando um outro arsenal aí, mostrando que a esquerda é um mal para o Brasil. O que é preciso fazer? Inicialmente, a lei, eu acho que não é uma revolta do povo de ter colocado Lula. Uma conscientização. Também não. Mas é uma busca por um diferente, porque aquilo que estava já não dava mais. E hoje, no estado de São Paulo, a gente está assistindo a mesma coisa, né? Racionamento de água, os militares acabando com a nossa juventude e por aí vai. Mas, a partir do momento que a população ela recebe um retorno desse governo e ela percebe que a sua vida melhorou nos últimos anos, então ela não vai dar o troco, mas ela vai reconhecer os avanços que foram feitos. Mas nós, que somos do PT, compreendemos que não basta só mostrar os avanços. Eles são importantes, mas também é necessário mostrar para a população que a gente pode fazer muito mais. E que muito mais é esse? É justamente as reformas estruturais que são necessárias fazer
para que a gente, de fato, consiga diminuir ainda mais a desigualdade e para que a gente consiga distribuir ainda mais as riquezas do nosso Brasil, que ainda estão concentradas, inclusive na mão dessas famílias. Dá tempo ainda de fazer tudo isso. Dá tempo. Bom, nós vamos para um breve intervalinho e voltaremos apaixonadamente com a professora Ana Lídia, falando de política brasileira, de juventude e falando de educação para esse país. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, falando de política. E o Clique Jornal, aqui da Rádio CT, quer exatamente mostrar para a juventude brasileira, em especial aqui do Vale do Paraíba, que as soluções para os problemas do dia a dia é exatamente pela política. Agora, se você é contra, se você não gosta, não quer nem saber de política, você vai deixar que continue do jeito que está. Faça então como a professora, que é a Ana Lídia, ela se lançou aí, é pré-candidata a deputada federal. De maneira alguma estamos fazendo apologia a uma candidatura, e sim, estamos aqui fazendo o seguinte, mostrando a realidade aqui do Vale do Paraíba, em especial de São José dos Campos. No bloco anterior, falando com a professora Ana Lídia, a Shirley Marciano tinha uma pergunta a respeito de quem é responsável dessa demora toda, dessas coisas que acontecem no Brasil. Shirley. Então, sobre a reforma política, a Ana Lídia estava comentando no finalzinho do bloco, aí eu ia fazer uma pergunta, porque muita gente fica pensando que, mas a Dilma falou que ouvia as vozes das ruas e ia fazer a reforma política. Um dos itens seria a reforma política, né? Só que a gente queria entender
quem que trava isso? É a Dilma que não quer fazer ou tem outros atores no meio aí? Primeiro, é preciso compreender como é que funciona a política no Brasil. Hoje, a gente tem os 3 poderes. Nenhum poder é superior ao outro, embora o poder judiciário muitas vezes se coloque como superior. Porque os 3 poderes ele tem uma função que é um de fiscalizar o outro. Quem que é o poder executivo? Ele tem uma função, ele cria, sim, leis, mas ele também busca executar. O poder legislativo, no caso do Brasil, é por meio de um sistema bicameral. A gente tem 2 câmaras, a dos deputados e a do Senado. Então, nenhuma lei ela pode ser aprovada se não passar pelas 2 câmaras e também se não passar pelo Executivo. É claro que, às vezes, você tem uma medida provisória, mas que essa medida provisória também precisa passar por determinadas aprovações. Então, engana-se, inclusive, quem acha que a Dilma ela tem o poder soberano e que ela governa sozinha. Hoje, ela não tem o poder. Quem tem o poder no Brasil é quem sempre teve o poder, que foram as famílias que sempre comandaram. Ela governa, mas ela também não governa sozinha. Para ela governar, ela tem o Michel Temer ao seu lado, do PMDB. Assim como a gente tem um Congresso que muito pouco representa a realidade da população, que muito pouco se modifica ao longo das nossas eleições. Então, essas pessoas que hoje estão no poder, que continuam no poder e que sempre estiveram no poder, elas são justamente as pessoas que travam reforma agrária, a lei da mídia democrática, que trava a reforma política. Por meio de lobbies no Senado, na Câmara Federal, seria isso? Também. E por isso que a gente diz que com esse Congresso que está aí, não é possível fazer reforma política, porque eles não têm interesse. Eles já estão lá, eles já sabem jogar, eles já sabem fazer os acordos entre eles. Inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente busca lançar a nossa pré-candidatura, é justamente para ampliar a bancada do PT no governo, no Congresso, para ajudar, para fortalecer essas medidas que a grande parte da direita e do centro, como, por exemplo, o PMDB, é contra. A gente precisa ampliar a bancada petista, as bancadas de esquerda, para poder ajudar a Dilma a fazer essas reformas que ela já se dispôs a fazer. Ana Lídia, já que você falou dos poderes, e como é que você analisa hoje a relação entre os poderes? No caso, aqui em São José dos Campos, o poder legislativo e o poder executivo. Você acha que aqui em São José dos Campos deveria ser diferente essa relação entre esses poderes aqui de São José? Então, não só em São José, mas eu acho que em muitos outros lugares, a relação entre os dois, né, o executivo e o legislativo, é que o legislativo, às vezes, fica lá discutindo perfumaria. Fica discutindo, vai criar um projeto de lei, mas que projetos são esses? Não é exatamente projeto de lei, mas é nomear uma rua, mas sei lá, colocar nome num determinado poliesportivo, consertar uma calçada. Projetos de leis mesmo hoje, eles ficam muito dependentes do executivo e ainda reivindicam que o executivo está fazendo poucas leis. E qual que é o papel do legislativo? Não é justamente também criar leis? Criar leis e fiscalizar. E fiscalizar. E essas questões, assim, por exemplo, eu sou vereadora, fui eleita, e eu quero fazer obras no meu bairro lá. Então, eu vou lá, faço uma negociação com o prefeito, aí faz uma troca, no caso, né? E vota no projeto do prefeito e o prefeito libera recursos para o bairro. Isso. Essa relação ela não torna prejudicial para a população, por exemplo, porque passa o legislativo a não mais fiscalizar o executivo, porque ele tem um acordo ali que ele deve cumprir. Porque, na verdade, você não cumpre com a função dos poderes, você não cumpre com essa questão da autonomia dos poderes. Cada poder deveria ter a sua autonomia. Mas, hoje, a situação está tão viciante que você tem uma interdependência desses poderes. Então, um não consegue cumprir a sua função, que é de fiscalizar, que é de criar o poder projetos para a população. Eles simplesmente ficam fazendo um jogo entre eles mesmos, uma troca. A Ana Lídia hoje é professora da Rede Estadual de Ensino, dá aula do quê? Sociologia. Qual escola? Na escola Maria Luísa Guimarães de Medeiros, no bairro de Santana. Na Maria de Medeiros, bairro de Santana. Bom,
Se for homologada o seu nome como pré-candidata, no mês de junho ou julho tem que se afastar. Precisa se afastar. Sem proventos ou não? Não sabe ainda como é. Não tem ideia. Não continua recebendo. Não, eu acho que como concursada, sim, como professora efetiva, mas eu não tenho essa Não tem essa aquelas certeza. aulas, aquelas coisas todas. Não, eu tenho que tirar licença, são os 3 meses, né, de Os 3 julho a meses. outubro. Agora, e qual é hoje a realidade do professor dentro da sala de aula e com relação ao salário? Então, eu costumo dizer que as condições de trabalho chegam a ser piores do que o próprio salário. Como a gente já falou aqui, o professor ganha muito pouco para a quantidade de trabalho que ele faz. Agora, o professor ele é um dos profissionais mais cobrados, porque todo mundo precisa da educação, ao mesmo tempo que ele é um dos menos valorizados. E as condições de trabalho, para não dizer que elas são precárias, elas são muito duras e muito difíceis. Como a gente comentou no começo aqui da nossa conversa, o professor ele tem que lidar com diversas realidades, jovens que vêm com as mais diversas dificuldades, salas superlotadas, muitas vezes sem equipamentos, sem estrutura. O material didático de algumas disciplinas aqui no estado de São Paulo é um material que tem muita deficiência, com erros conceituais. No caso de sociologia, tem erros conceituais que eu não posso simplesmente ensinar aquilo para os meus alunos. Eu sigo a proposta que o Estado me dá. Mas, como eu tenho uma autonomia de preparar as minhas aulas, não vou ficar usando aquela apostila que, às vezes, é muito complicada. Então, falta material de apoio. Dependendo da equipe gestora, o professor ele é vítima de assédio moral da equipe gestora. Além de ser vítima, muitas vezes, de violência dos próprios jovens que são maltratados nas ruas e que vão maltratar. Leva isso para a sala de aula. Leva isso para a sala de aula. Agora, sobre as manifestações, eu gostaria mais uma vez de falar sobre isso. As manifestações do ano passado e as manifestações agora do mês de maio de 2014. Qual a sua posição como jovem sobre esse assunto e como professora? Era mesmo necessário? Você acha que teve algum resultado prático? A presidenta ela ouviu a voz das ruas? Você acha que a sua candidatura, de alguma forma, pode prejudicar aqui em São José dos Campos a candidatura da vereadora Amélia, que é também candidata a deputada federal? Com relação às jornadas de junho e as manifestações que continuam acontecendo, eu não tenho dúvidas de que elas precisam acontecer, porque isso também é uma forma de se praticar a democracia no Brasil. Isso também é uma forma de politizar a juventude. Porque se, durante muito tempo, a juventude ela ficou muito restrita a determinados espaços de lazer, hoje a juventude ela vai às ruas e é nesse espaço que ela está se politizando, que ela está compreendendo o que é a política no Brasil, que ela está travando espaços de disputa e de debate. Para mim, o debate ele é fundamental para a construção de um posicionamento político e ideológico. Então, as jornadas foram importantes, as manifestações são importantes e devem continuar acontecendo, na minha opinião. É claro que a gente precisa sempre tomar cuidado também como que determinadas manifestações estão sendo conduzidas, por quem, qual que é o objetivo. Senão a gente fica aí também, às vezes, com massa de manobra de determinados grupos que a gente não concorda. A manifestação é democracia, né? Manifestação é democracia. E quanto mais democracia, melhor. Né? A Dilma, na minha opinião, ela ouviu as vozes das ruas, ela estabeleceu os pactos, ela mesma falou que as vozes dessa juventude são importantes. Inclusive, ela é tão importante, as vozes das manifestações, que ajuda com que os próprios poderes, os próprios governantes, repensem a sua forma de atuação. A Dilma, eu tenho certeza que está fazendo isso. E você acha que, de alguma forma, a sua candidatura deu um pluralismo na escolha, um equilíbrio de escolha, ou prejudica a candidatura da vereadora Amélia? Eu não acho que prejudica a candidatura da Amélia. Primeiro que a gente respeita muito a companheira Amélia pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na nossa cidade, com o movimento de mulheres. Ela tem feito um trabalho muito importante para a nossa cidade como presidente da Câmara, e não prejudica porque ela tem já uma atuação.
Eu estou buscando outros espaços, inclusive. A minha atuação não se restringe ao Vale do Paraíba. Nós temos grupos de apoiadores e pessoas muito próximas a nós, na região do ABCD Paulista, na região de Guarulhos, que foi onde eu estudei, na própria capital. E a gente tem atuações que pincelam em determinados lugares. A Amélia ela já tem um trabalho que está sendo feito ao longo dos anos. E eu estou buscando incorporar outros espaços, outros nichos, onde também não haja, onde eu possa ter uma inserção de acordo com o meu trabalho. E nós duas somos do mesmo partido. Então, não há isso que prejudica, né? Não há algo prejudicial para nenhuma e para nenhuma. Apenas soma, né? Exato. Está somando. Bom, Ana Lídia, eu quero te agradecer pela sua visita aqui no estúdio da Rádio CT e te perguntar aonde acha a Ana Lídia, principalmente a juventude, que queira conversar com a professora. Como a pré-candidatura ainda é um pouco recente, então a gente ainda não tem tantos espaços assim de oficiais, né? Aliás, é uma pré-candidatura. A candidatura vai ser homologada apenas lá na convenção em junho. Então, só a partir de lá que a gente vai poder fazer campanha. Mas quem quiser conversar pode mandar um e-mail no analidiaaguiar@gmail.com, tudo junto. analidiaaguiar@gmail.com. analidiaaguiar@gmail.com. Nas redes sociais, qual é? Lá no Facebook está Ana Lídia, apenas Ana Lídia. Ana Lídia São José dos Campos? Não, Ana, espaço Lídia. Tá certo. Muito obrigado pela sua visita, pelas suas palavras e pela conversa que foi bastante proveitosa aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço vocês, agradeço o Paulo, agradeço a Shirley e a todos os ouvintes que estavam nos escutando até o momento. E os internautas, e os do Brasil inteiro. Exatamente. Muito obrigado e boa sorte nessa caminhada. Shirley, missão cumprida. Missão cumprida, vamos tomar café agora. Vamos tomar café agora e ver o que acontece, né? Tomara que não seja café com pizza, né? Para mudar um pouquinho esse país. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. O Clique Jornal é o jornal da Rádio CT, que é mantido pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presidência é do engenheiro Ivanil Elisiari. Na mesa, Shirley Marciano, a apresentação aqui do Paulo Silva e os trabalhos técnicos do Eduardo Aparecido. Obrigado pelo clique de todos vocês, pela audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.